tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de desigualdade alimentar. Desigualdade alimentar contemporânea. Veja bem, aqui no site, no portal Outras Palavras, tem um título aqui chamado A Luta de Classes na Comida e nos Corpos. Nosso podcast vídeo aqui no meu canal, no canal de José Roberto Abramo, onde nós temos o programa Pontuando. Esse programa Pontuando vai ter o título de Desigualdade Alimentar Contemporânea. Sem mais delongas, eu vou falar da Patrícia Aguirre, que é a pessoa que fez a matéria. Ela é psicoterapeuta, facilitadora de grupos de desenvolvimento pessoal e comunitário, alquimia interna, taoísta, movimentos energéticos, Taia, Maia e Tolteca. Veja bem, ela é uma estudiosa das ciências da mente e ciências do corpo, inclusive parece que é alguma coisa associado à alimentação. Mas eu acho que o lance dela aqui é mais uma história, porque ela começa assim: o estudo sobre a desigualdade alimentar contemporânea. A comida saudável é reservada para os ricos, aos pobres, fome ou os ultraprocessados. Viagem pela história da nutrição, então é uma coisa mais voltada para a história, do paleolítico até a pós-modernidade, que é o momento em que vivemos, ajuda a explicar o porquê, ou os porquês, de que a comida saudável é reservada para um grupo seleto e o resto, fome ou ultraprocessados. Lugar onde você tem pessoas que às vezes são obesas, mas malnutridas, porque fazem alimentação, gordura saturada, muitos tipos de açúcares, etc. Coisas que não têm valor nutricional, aditivos, etc. Bom, a Patrícia Aguirre foi a que fez a reportagem. Ela foi publicada em 26 de junho de 2024, mas foi atualizada agora em dezembro de 2024. Então, a tradução foi de Rony e ela publicou originalmente no Nuso, que é uma publicação que eu confesso não conheço. Eu vou proceder à leitura para nós não ficarmos muito tempo aqui com o podcast. Nos últimos anos, a discussão sobre o que comemos voltou ao contexto da expansão de diferentes subculturas alimentares, veganas, ketos, ayurvédicas, etc., do crescimento dos movimentos ambientalistas e do aumento de doenças associadas à alimentação. Nesse artigo, nós vamos analisar o sistema alimentar sob uma perspectiva sócio-histórica, como um sistema aberto, ou seja, com trocas infinitas com o seu entorno, com os organismos vivos. Pela sua complexidade, abordá-la, precisaremos recorrer às contribuições de múltiplas ciências, da ecologia, da própria nutrição, da antropologia, da medicina, da economia, etc., que nos autorizem a relacionar as partes analiticamente separadas, apontando as suas transformações no tempo e no espaço. Delinearemos, em linhas gerais, a sinergia entre o meio ambiente, a tecnologia extrativista, a organização social, principalmente o sistema econômico-político, que afeta a alimentação e a culinária, com a sua construção social de gostos e corpos. E embora a alimentação seja um fator pré-patogênico por excelência, condiciona fortemente a forma como a população adoece e morre. Olha bem, ela falou aqui que a alimentação ela pode ser um fator pré-patogênico, ou seja, se você não tiver uma alimentação saudável, e as pessoas não sabem exatamente o que é uma alimentação saudável, não hoje na pós-modernidade, onde muito dos conhecimentos das populações que vieram passando, né? Aquela coisa do instinto e da intuição, em que algumas populações conseguiam ter uma alimentação um pouco mais organizada, descobriam que fazia mal e aquilo ali era um histórico. Nós vivemos, 70% do mundo hoje está nas urbes, que são as cidades,
Exceto algumas cidades que ainda são ligadas a sítios ao ambiente agrário, de agricultura, onde também se perde muito da capacidade de verificação e desse aprendizado de eras, mas principalmente nos burgos propriamente dito, as cidades com carros, com asfalto, com ausência de árvores, com ausência de parques, com ausência de plantação, com compras de coisas ensacadas e alimentos que você às vezes não sabe a procedência e ninguém lê o histórico ali do que tem ali dentro. Essa alimentação, de uma maneira geral, ela pode ser pré-patogênica. Não só por aqueles que pensem estar fazendo uma boa alimentação, que retirem gorduras, que retirem açúcares, mas que comem por demasia um ou outro alimento que dá uma sobrecarga de alguma coisa no nosso organismo. O fato é que a alimentação pode te salvar e pode te matar. Então, mesmo aqueles que fazem uma alimentação mais natural possível, ela está carregada às vezes de agrotóxico, às vezes ela está carregada de algo que é incompatível com a maioria dos organismos. Então existem várias dietas que têm-se como excelência para uma saúde, para uma vida saudável ou para a saúde. Mas, de maneira geral, ela pode ser considerada pré-patogênica, porque ela pode agredir fígado, pode agredir rins, pode agredir intestinos, o próprio estômago, e sem considerar que se você não produz a sua própria comida numa gleba de terra, a sua chance de que você esteja sendo, de uma certa forma, envenenado é grande devido aos aditivos na agricultura, aos agrotóxicos e os aditivos nos processados, na alimentação trazida pelas indústrias. Muito bem, vamos começar a explicação dela. O corpo da espécie. Então vamos lá, corpo da espécie. Se procuramos no passado exemplos da referida relação, não podemos deixar de mencionar as glaciações do Holoceno e o desenvolvimento das culturas de caça e coleta com tecnologias de extração extremamente eficazes, principalmente usando ferramentas de pedra que dão o nome a essa época, que seria a Idade da Pedra. Cestos, bolsas, varas, recipientes de cabaças, fibras, folhas, juntamente com fogões, verdadeiros sistemas de cocção esses fogões, porque não só assavam, mas grelhavam, ferviam e picaneavam. Dão conta da variedade de preparações destinadas a transformar uma grande diversidade de plantas e produtos de origem animal em comida, o que ajudou a diversas populações em ambientes muito diferentes a terem uma vida boa. Nós poderíamos voltar ainda mais atrás e ver a importância da alimentação no próprio processo de nos tornarmos humanos. Então veríamos que as paleoespécies que antecedem o nosso gênero humano propriamente dito, utilizando ferramentas como os outros primatas usavam e conseguiam ter uma dieta baseada em vegetais, acessando a carne de forma irregular. Há 2,5 milhões de anos observamos em nossos fósseis um traço crescente de zinco, o que significa aumento na ingestão de carne, e também modificações anatômicas, cérebro maior, intestinos mais rápidos, etc., que falam de uma mudança na alimentação onívora, que vai além das modificações genéticas e epigenéticas que impulsionam e são impulsionadas por grandes mudanças metabólicas e comportamentais do nosso gênero. Somos uma espécie que passou de presa a predador através das nossas próprias criações. Sem garras ou caninos poderosos, na dentição, tivemos que nos unir, melhorar nossa comunicação, aperfeiçoar ferramentas para obtermos carne em conjunto, quer dizer, a formação de tribos, de conglomerados de pessoas, mais extensamente de estados, de civilizações. Bom, e tudo isso com um histórico de aprendizado e de caminhar, Desculpa. Mais do que um necrófago, um caçador ou um coletor, a espécie humana era uma espécie oportunista que usava o que podia para aumentar a sua ingestão. E a primeira estratégia era a diversificação e a flexibilidade. Ferramentas de pau, chifre, pedra,
com especialização crescente, indicavam a modificação do comportamento comensal. A anatomia de presa deve ter sido muito difícil atuar como predador, por isso era necessária a organização social, né, para obter carne. Não era uma coisa muito fácil obter a carne. Muito bem. A dinâmica com aquele ambiente e as relações com aquelas espécies naqueles tempos distantes ainda marcam nossos corpos. Ainda hoje, quando o ritmo rápido da mudança cultural deixou para trás a lenta evolução biológica e o nosso ambiente não é mais uma savana, mas uma cultura de cidade, estamos mais preparados para a escassez do que para a abundância de alimentos. Resistência à insulina, metabolismo de gordura, estresse prolongado, intolerância a glúten, intolerância à lactose, entre outras intolerâncias. São características evolutivas que respondem ao nosso passado como espécie onívora que se adaptou a diferentes ambientes da savana africana, às pastagens americanas ou às selvas asiáticas. A tecnologia extrativa necessária para atender às demandas metabólicas nos posicionou como apenas mais um predador, mas para isso foi necessário substituir as pequenas presas e unhas planas da espécie do Homo. Há cerca de 50 mil anos, o Homo sapiens, agora já o Homo sapiens, anatomicamente moderno, que vivia em bandos de caçadores-coletores, já havia colonizado todo o ecossistema do planeta, com exceção da Antártida. Seus corpos, sua alimentação e um pouco de sua vida social podem ser reconstruídos a partir das evidências arqueológicas, com algumas referências etnográficas dos poucos grupos que ainda não foram exterminados pelas sociedades atuais, uma vez que toda a expansão desde as primeiras sociedades agrícolas até as atuais sociedades industrializadas foi realizada a custo de seus territórios, da sua cultura e às vezes das suas vidas. No bando de caçadores-coletores atuais e passados, a chave para a sobrevivência é a organização social. A obtenção de alimentos proporciona então um eixo poderoso para uma ação de muitos, ou seja, uma ação coletiva. Comer está em primeiro lugar, extrair o alimento não é fácil em nenhum ambiente, por isso todos, com suas diferentes possibilidades e habilidades, todos colaboraram para provê-la com seu trabalho diário. Os bandos, embora formados por vários grupos familiares, compartilhavam um único fogão, o que demonstra a reciprocidade no consumo. Embora a coleta de hortaliças fosse a base de alimentação, a carne tornou-se um bem social, pois a caça, por ser difícil e perigosa, era coletiva e promovia a reciprocidade como forma de distribuição, reduzindo o risco de dependências de recursos móveis e atividades penosas. Quando há para todos. Quando não há para ninguém. Isso é um sinônimo da coletividade. A dieta média de nossos antepassados paleolíticos era nutricionalmente adequada, mas é preciso falar de dietas no plural, pois os diferentes bandos, em ambientes diferentes e com tecnologias e organizações diferentes, comiam alimentos diferentes, que organizavam em diferentes tipos de preparações, em que a criatividade humana transformaria em diferentes tipos de refeições. Viver nos trópicos não é o mesmo que viver num glaciar, por isso, esta síntese compacta generaliza-se num mundo de particularidades. No entanto, existe uma característica comum a todos esses regimes: as refeições são sazonais, diversificadas e frugais. Sazonais porque elas dependem da evolução do tempo ao longo do ano, das estações e tal. Diversificadas porque eles buscam mais de um ecossistema. E frugais porque os homens antigos não comiam essa quantidade, não eram instados a comer o que nós comemos hoje. Também magras. Animais selvagens correm para salvar suas vidas, então sua carne tinha 30% menos de gordura do que a de seus descendentes domesticados. O que é o caso, por exemplo, do gado, Exceto em ambientes marítimos, consumia-se pouco sal e, em geral, pouco álcool proveniente da fermentação de frutas e grãos nativos, poucos carboidratos, que são tubérculos e grãos silvestres, que são sazonais, muitas fibras de vegetais e frutas naturais, poucos açúcares, porque eles eram os naturais do mel e as frutas da estação,
e nada de leite, nem açúcares ou óleos refinados. O leite não se consumia diretamente, nem todo mundo tinha rebanho, os rebanhos eram escassos, o leite dos animais era escasso para consumo humano, os açúcares não havia processamento de açúcar, retirada de açúcar de alimentos para a indústria, para a industrialização, isso é uma coisa moderna, data de mais ou menos uns 500 anos, e muito pouco óleos refinados, que é muito mais recente ainda. Acrescentavam-se ovos, frutas secas e insetos, quando o ambiente permitia. Uma grande variedade de espécies caiu nas cozinhas dos caçadores-coletores, resultando num regime caracterizado pela diversidade, espécies animais, né? Os efeitos desse tipo de dieta ficaram marcados nos nossos ossos fósseis, dos quais se inferem corpos altos, magros, com boa saúde, nas curtas vidas em torno de 30 anos para homens e 27 para mulheres, o que comprova uma vez mais os riscos da maternidade. Muitas mulheres morriam de parto, né? E 30 anos para os homens. Por quê? Porque o mundo, os seres humanos viviam sob intempéries. À medida que se formavam bandos, eles passavam entre si micro-organismos, a convivência com o animal, o homem passava a ser hospedeiro de alguns tipos de micro-organismos que se adaptavam ao organismo humano e que eram letais para os homens. Mudanças, por exemplo, uma gripe matava um homem nessa época, uma bactéria mataria um homem nessa época. Então, 30 anos para os homens, no geral, é isso que eu falei, mas 27 para as mulheres, porque além de todos esses riscos que as mulheres corriam junto com os homens, elas ainda podiam morrer por maternidade. Se a desigualdade marca os corpos, não devemos esquecer que a igualdade também os faz. De modo que onde a reciprocidade reinou na distribuição, encontramos uma forma única nos corpos. As pinturas rupestres mostram pessoas altas. Só recentemente o crescimento secular do século XX recuperou essas alturas para algumas populações, à altura dos antepassados paleolíticos. Eles viviam no limite, com poucos depósitos de gordura corporal, genes parcimoniosos levavam a poupança em forma de panícula adiposa em época de abundâncias para gastar em época de escassez, quer dizer, a retenção da gordura ela era apenas para você enfrentar a escassez no momento em que você tivesse baixa de energia, de consumo, de modo que as mulheres raramente conseguiam acumular 23 mil quilocalorias de reservas que são necessárias para ovular durante a lactação. Por isso, assumimos a existência de espaços intergênicos de 4 anos. Essas dietas foram fruto da vida paleolítica e, embora hoje estejam na moda, devemos reconhecer que não existem condições para desenvolvê-las. Se é verdade que comemos como vivemos, essa alimentação dependia desse modo de vida, e hoje nem a apropriação da terra, nem a densidade demográfica permite uma economia caçadora-coletora, nem existem animais e plantas selvagens mais, uma vez que na atualidade todas as espécies que constituem a base de nossa alimentação têm em média aproximadamente 6 mil anos de domesticação, em que nós fomos formando rebanhos de vários tipos de animais, principalmente hoje. Mas, embora seja impossível reproduzir essas dietas da época do Paleolítico, elas podem servir de horizonte para direcionar o nosso consumo, uma vez que tiveram tanto sucesso que permitiam que um punhado de primatas mutantes ocupassem todo o planeta. Uma posição de visada, né? Nós podemos tentar nos basear naquilo ali para saber se realmente aquilo os mantinha, né? Alguns dados sugerem que nesses pequenos bandos, nos quais as espécies viveram durante centenas de milhares de anos, prevaleceram as diferenças, idade, gênero e função, mas não uma desigualdade. Então haviam diferenças, idade, gênero e função. Gênero, no caso, mulher ou homem, né? E a função na sociedade. Idade mesmo, né? Mas não a desigualdade, porque tais diferenças não expandiram nem restringiram direitos. E existia um certo equilíbrio nos direitos de cada um, das populações. E esses foram, talvez, as bases desse corpo singular. Na paleoepidemiologia, nome difícil aqui, paleoepidemiologia, mais uma vez, a diversidade é norma.
Dado que os ambientes são diversos, as infecções provenientes de vermes, tênia, ancilostomíase e mosquitos, malária, dengue, serão um problema nos trópicos e inexistente em climas polares. Mas acidentes mais frequentes e fatais do que hoje, doenças degenerativas como artrite, osteoporose, desgaste dentário, osteoporose porque eles nem sempre conseguiam o cálcio suficiente para alimentação, artrite que tem múltiplas causas, não sei dizer, e febres transmitidas por artrópodes, diarreias, doenças gastrointestinais, respiratórias, infecções de pele eram comum a todos os grupos. Doenças infecciosas como difteria, gripe ou sarampo, etc., eram desconhecidas ou muito raras nas sociedades caçadores-coletores, antes da domesticação e do contato, antes da formação de grandes bandos, de grandes tribos, de grandes civilizações, de cidades-estados, de grandes rebanhos, né? O homem ainda vinha aqueles agrupamentos pequenos que sobreviviam. O corpo do Estado. Bom, há 13 mil anos, o clima mudou e a temperatura aumentou em média 5 graus. Ou seja, derreteu os glaciares, fez com que florestas suplantassem as planícies e a subsequente migração e extinção de espécies deu início ao maior programa de conservação que a humanidade alguma vez empreendeu, a domesticação. Então, há 13 mil anos, quando mais ou menos nós conseguimos o nosso historiamento, conhecimento das populações, dos caldeus para cá, depois sociedades fenícios, depois sociedades dos gregos, etc., etc., há 13 mil anos que nós temos a história contada, a história escrita, documentada em alguma forma de papiro e depois até livros, etc., é que nós começamos, nós estamos saindo provavelmente da era glacial. Eu não sei dizer isso, não existe um marco que me diz que eu saiba que seja exatamente dessa época, mas ela diz aqui, há 13 mil anos, o clima mudou e a temperatura média aumentou 5 graus. Então ela deve ter chegado aos patamares de hoje. E isso derreteu os glaciares, fez com que as florestas aparecessem, suplantassem as planícies, a subsequente migração e extinção de espécies, algumas que foram extintas, deu início ao maior programa de conservação que a humanidade alguma vez empreendeu. Ele começou a domesticação, não apenas a domesticação na agricultura, mas também dos animais, né? Por que agricultura? Porque você não tinha milho da maneira que nós conhecemos agora, tinha arroz da maneira que nós conhecemos agora. Isso aí foi um uso da terra para determinado fim, e com a evolução foi se plantando isso aí, principalmente o trigo. Quando os vegetais foram domesticados, foram criados pequenos ecossistemas em certo controle e previsibilidade, que são parcelas baseados na adição de energia humana para aumentar os rendimentos. A domesticação já dos animais, por sua vez, conseguiu uma reserva permanente de carne e fibras e permitiu roubar leite de outros mamíferos e conservá-lo na forma de iogurte e queijo. O que não é necessariamente bom para a gente. Traz proteína, mas traz também a lactose. E a lactose você precisa de uma enzima para quebrá-la. Tem gente que não produz aquilo satisfatoriamente, se torna intolerante. Porque o leite, por exemplo, do gado, o leite da vaca, ele é bom para o bezerro, né? Para nós ele é razoável, porque ele tem muita proteína. Mas vamos lá. Esse evento cultural, ao longo do tempo e em diferentes geografias, estabeleceu 5 mutações que permitem a absorção do açúcar do leite, que é a lactose, transformando o genótipo estatisticamente normal que partilhamos com os outros primatas de intolerante para tolerante, eu diria pseudo-tolerante, porque a gente não é exatamente tolerante, mas de intolerante para tolerante, mas apenas nas culturas em que o gado leiteiro domesticado, para que o consumo de laticínios fosse uma cultura feita na natureza, marcada em nossos corpos e em nossos genes. Então nós viemos passando essa capacidade de tolerar através da genética. As características dos grãos, embora tenham sido fornecido as soluções mais estáveis para o problema da produção de alimentos, são as mesmas espécies que nós consumimos hoje, as espécies de grãos, tiveram consequências ecológicas desastrosas, homogeneização e fragilização dos ecossistemas. Você transformou toda uma gleba de terra lá que tinha uma diversidade de culturas, que não eram culturas nossas, eram naturais, e você passou a fazer ali um tipo de grão só, né? Você foi mudando
E então essa consequência ecologicamente é desastrosa, mas também demográfica. Aumento da população, porque ali no entorno de uma plantação, mas com menor qualidade e expectativa de vida. Depressão da saúde neolítica, com uma perda de 20 centímetros da altura em média. Redução dos espaços intergênicos. Alimentadas com cereais, as mães podiam manter a amamentação e a gravidez simultaneamente. Até as epidemias das mesmas doenças infecciosas que viemos a sofrer hoje, né? E elas apareciam naquela época. Todas essas modificações tiveram consequências sociais e políticas. Se compararmos os cultivadores de grãos com os cultivadores de tubérculos, veremos até que ponto o que produzimos como alimento condiciona a organização sociopolítica, uma vez que a natureza perecível dos tubérculos impulsionou a criação de instituições redistributivas sazonais, festas, banquetes, onde são consumidos até a saciedade para metabolizar alimentos que não podem ser armazenados, o que acontece, por exemplo, com os grãos. Em populações numerosas, circunscritas, assentadas e amontoadas em vilas ou cidades, alimentadas de forma monótona e pouco diversificada, à base de cereais ou tubérculos ricos em amido, e que também utilizam as mesmas fontes de água para higiene, beber, cozinhar e produzir, aparecerão as primeiras epidemias. Olha que estudo bonito esse. Onde as populações humanas e animais estiveram em contato próximo durante o processo de domesticação, algumas zoonoses ultrapassaram a barreira das espécies, eu já disse isso, e permitiram que micróbios de animais se adaptassem aos corpos humanos e evoluíssem para se tornar patogênicos nos humanos. Além da carne e do leite, as vacas nos transmitiram também sarampo e tuberculose, os porcos a coqueluche e os patos a gripe. Eu diria que até hoje em dia podemos dizer que as aves trazem a gripe. Maior população, superlotação, alimentação pobre em nutrientes, água contaminada, animais domesticados. 2 pontos. Esse foi o combo explosivo que transformou doenças em epidemias. Estas devastaram as populações regularmente. Porém, a fome foi a principal epidemia que assolou a humanidade desde então. Seja por causas naturais, inundações, secas, insetos, por causas políticas, impostos, guerras, escravidão. A possibilidade de comer para a maioria sempre esteve em dúvida. Desde a invenção da agricultura, a humanidade viveu em sociedades de restrição calórica, onde a comida não era suficiente para todo mundo. A acumulação, a apropriação dos excedentes e diferentes formas de distribuição foram as formas mais ou menos criativas que os nossos antepassados encontraram para aliviar a fome das minorias e não das maiorias. E como uma população desnutrida é uma população imunocomprometida, ou seja, o sistema imunológico é composto por proteínas, que são os alimentos mais caros, devido à energia e ao tempo necessário para produzi-los. Tanto agora como no passado, a possibilidade de resistir a doenças foi muito limitada. A intensificação da produção com arados e irrigação permitiu superar as carências sazonais e produzir excedentes. Mas isso trouxe o problema de como distribuí-los. Foram introduzidas instituições que amplificaram as doenças, as diferenças sociais, sexuais, etárias, etc., transformando-as em desigualdades. O nosso histórico aqui é como se montou a desigualdade alimentar, não é? Embora os caçadores especializados em animais de grande porte já fizessem parte das sociedades paleolíticas hierárquicas e desiguais, onde a força masculina era a fonte de todos os direitos, a partir do acúmulo de excedentes, a desigualdade passa a ser a consequência da tendência de apropriação, ou seja, torna-se puramente cultural. E crianças, mulheres, outras pessoas com direitos restritivos, por exemplo, escravos e servos, são excluídas e subalimentadas por serem consideradas sub-humanas nessas novas sociedades onde se concentrava o poder da principal instituição redistributiva, que chamou-se Estado. Há 6.000 anos, os estados, que surgiram em diferentes partes do mundo, apesar de muitas diferenças, tinham características comuns, quais sejam
baseavam-se na existência de grandes populações a serem tributadas e circunscritas sem possibilidade de evasão, estratificações hierárquicas de acordo com a sua apropriação, especializações funcionais, camadas de camponeses, artesãos, guerreiros, sábios, etc., com níveis administrativos local, regional, nacional, que coexistiam com outros circuitos redistributivos, os templos, o mercado de menor importância. Das pequenas cidades-estado gregas aos gigantescos impérios chineses, todos esses estados, apesar da sua variedade, desenvolverão cozinhas diferenciadas e corpos de classe. Por quê? Quando a apropriação hierárquica de excedente agrário, surge a distinção entre estilos de vida, com signos particulares, aquilo que representa daquele aglomerado de gente, cada setor da sociedade. Esses signos os signos demonstram o quê? A classe do indivíduo, aos quais a alimentação e a culinária não poderiam ser alheias. Ou seja, quem tem mais come melhor. Quem tem mais ou menos come um pouco pior. Quem tem quase nada, quase não come. E quem não tem nada não come. Essas seriam as classes. A baixa gastronomia ou culinária camponesa, caseira, familiar, simples e feminina, baseava-se num cereal: arroz na Ásia, milho na América, trigo na Europa. Alguns vegetais e quase nenhuma carne ou produto de origem animal. Hoje é divinizado como saudável quando era uma culinária de escassez. Quer dizer, isso que nós tínhamos do passado, que era dificultoso para a convivência, é chamado hoje da maravilha do espetáculo, como sendo coisa saudável. Mas era apenas a culinária de escassez. Claro que hoje a gente pode adaptar isso aí a outra coisa, né? Por sua vez, a alta cozinha ou cozinha da corte, ou aristocrática, era composta por todo o resto, até por comidas exóticas. Tinha receitas escritas preparadas por cozinheiros que organizavam banquetes para uma pequena massa de aristocratas sibaritas, que não poupavam despesas. As orgias romanas são um exemplo desta cozinha política, onde a comida se come, se saboreia e é mostrada como o espelho do poder que detinha aquela classe. Estas sociedades hierárquicas com cozinhas diferenciadas não podiam promover um corpo único, mas em vez disso geravam corpos de classe. Pessoas ricas e gordas, pobres e magras, cada uma com formas diferentes de adoecer e morrer. Uns adoeciam pelo excesso, outros pela escassez. Os primeiros sofrerão das doenças da abundância, sobrepeso, obesidade, gota, diabetes mellitus. Os segundos, das doenças da escassez, desnutrição, pelágra e anemia. Nos últimos 5.000 anos, o tamanho da cultura coincidiu com a classe social, e não é surpreendente que o excesso de peso fosse visto como uma coisa boa, mas também como um sinal de boa saúde. Evidências, e isso obviamente é uma estupidez, né? Evidentemente empíricas alertavam que as pessoas gordas adoeciam menos, recuperavam melhor e mais rapidamente a saúde. Por isso, se tornaram motivo de desejo e sinônimo de beleza. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Porém, morria-se mais por escassez. Então, em comparação... Bom, o corpo do mercado é um subtítulo. A expansão colonial das potências europeias encontrará na África, na América e na Ásia não só o ouro que financiou o seu desenvolvimento, mas também a possibilidade de cultivar o alimento mais caro de sua pirâmide de preços, o açúcar, que deixará de adoçar as refeições da realeza para reforçar a alimentação também dos pobres. O sistema de plantation do Caribe inaugura o comércio em grande escala de escravos africanos para trabalhar lá no plantation, sequestrado para remediar o genocídio dos nativos, porque os da terra, os índios, os nossos chamados índios aqui, os nativos da terra, os naturais da terra, estavam morrendo. Então trouxeram negros para escravos. Tanto na América como no Sudeste Asiático, as plantações de açúcar, com seus engenhos de açúcar para cristalizá-las, expandiram-se à custa de selvas e culturas. Quer dizer, foram embora selvas, foram embora culturas de outros alimentos. A partir do século XVII, o açúcar barato inundou as cozinhas de todo o mundo e financiou metabolicamente a Revolução Industrial, e ao destilar melaço para produzir aguardente, tornou-se tanto numa arma de dominação territorial
como num matador de fome proletária. Até hoje você vê pessoas em condição de morador de rua que vivem bebendo, porque a bebida ela amortece a fome e traz uma sensação de energia, sem que a pessoa tenha feito essa opção. Às vezes vicia, e é a única condição que esses caras caminham, obviamente, para mortes esquisitas, né? Se o capitalismo mercantil ampliou o comércio de açúcar para todo mundo, o capitalismo industrial aproveitou-se ao máximo. As fábricas são construídas com base no planejamento espacial dos engenhos, a energia dos trabalhadores metropolitanos foi assegurada com infusões baratas vindas do exterior, a energia proveniente do açúcar e a sensação de saciedade e calor proveniente da água quente deram aos trabalhadores o que necessitavam para suportar longas jornadas de trabalho mal remunerado. Como a aristocracia se apropriou da maior parte da produção alimentar, os trabalhadores aceitaram de bom grado o açúcar barato. Não devemos esquecer que o sabor doce, precisamente porque era escasso quando se formou a anatomia da espécie, não vai ser rejeitado, como verificaram os abolicionistas europeus quando apelaram, com pouco sucesso, a um boicote ao consumo de açúcar para acabar com o infame comércio de escravos. Ainda hoje, depois de meio século da pressão sanitarista que viu reduzir o açúcar nas dietas, dada a magnitude e as consequências nefastas do seu consumo, o objetivo dificilmente é alcançado pela substituição por adoçantes. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm açúcares, sendo a sacarose e o xarope rico em frutose entre os mais comuns, porque aumentam a palatabilidade e a preservação, e também estão presentes de forma invisível em alimentos salgados, tidos como salgados, que não se espera que os contenham, mas contêm. O transporte de espécies que se seguiu à expansão colonial europeia remodelou os ecossistemas ao promover 15 gêneros à escala planetária, destruindo a paisagem e a organização local em prol da rentabilidade comercial. A indústria alimentícia que emergiu desta abundância transformou os alimentos através da conservação, mecanização, transporte e segurança controlada por sistemas especializados, publicidade e marketing baseada em redes globais de atacado e varejo. Hoje, mais do que as indústrias, existem 250 holdings altamente diversificadas, empresas agrícolas, laboratórios de sementes, bancos, empresas de transportes, portos, supermercados, quer dizer, holdings, né, disso tudo aí, à escala global, que decidem a dieta dos comensais na nossa sociedade atual. E como a escala baixa o preço, é produzido em massa e vendido globalmente. E assim os argentinos, chineses, franceses, nigerianos, etc., compram os mesmos produtos industrializados para comer. Longas cadeias de comércio levam as embalagens a todos os cantos do planeta e transformam comensais em consumidores. São bens, entre aspas, bons para vender, não bons para comer. Porque, apesar da diversidade de marcas, todas contêm a mesma coisa. O sucesso de um alimento industrializado é que ele é produzido com baixo custo para que, embora o consumidor não saiba, há coisas dentro da embalagem que não vão faltar porque barateiam custos, carboidrato, gorduras, sal, açúcar, juntamente com conservantes, aromatizantes e corantes. Entre substâncias permitidas e resíduos de plástico, medicamentos e pesticidas, entre as não permitidas. Por quê? São os que lá na plantação de repente mantêm, ou na agropecuária mantém animais, por exemplo, antibióticos para gado, né? Pesticidas na lavoura, não são permitidos, mas estão lá dentro. A norma do nosso tempo é comer sozinho produtos desconhecidos, em embalagens individuais e, sobretudo, comer sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, a qualquer hora. É verdade, hoje em dia a gente pode comer qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer hora. O que antigamente, eu tenho 68 anos, quando na minha infância a gente não tinha tanto acesso ao açúcar. É claro que ele está falando aí de tempos pregressos e tempos modernos. Já na época da minha infância, nós já estávamos nesses tempos modernos que se comia muita porcaria. Porém, os pais da gente tinham uma orientação que a gente não comia certas coisas o tempo todo, tinha hora para comer e não podia comer coisas na rua, principalmente industrializadas, refrigerantes, essas coisas. Isso aí era destinado para alguns dias, açúcar também.
Mas depende da educação. Hoje se deseducou de tal forma a sociedade que aquilo que era possível e que ainda é possível se tornou hábito. Então, da possibilidade ao hábito foi um pulo. Por quê? Por causa do marketing, por causa das grandes holdings, né? Os alimentos processados substituíram os produtos naturais, reduzindo o tempo gasto para cozinhar numa sociedade que gradualmente deslegitimou as tarefas reprodutivas, né? Os alimentos ultraprocessados substituíram refeições inteiras, como a barra de cereais, que substituiu o almoço no escritório, como aquela tablete de whey, que tem lá 11 gramas, 17 gramas, 41 gramas de proteína, substituiu muitas das refeições. Essa situação benéfica para a indústria custou muito caro para o consumidor, o que era antigamente apenas o comensal. Pois esse tipo de dieta, juntamente com a redução de movimentos, que nós hoje ficamos muito parados, muito sentados, temos elevadores, escadas rolantes, tudo muito à mão, automóveis, né? É considerada responsável pelas doenças crônicas não transmissíveis. Elas não se transmitem, mas são crônicas base do quê? Da alimentação. Diabetes, hipertensão, colesterolemia, acidente vascular cerebral, entre muitas outras coisas que nós ficaríamos aqui a tarde toda falando. Que aflige o mundo hoje a ponto de se transformar em pandemias. A obesidade é a primeira pandemia não infecciosa declarada como tal pela Organização Mundial da Saúde. Outro dia eu vi uma reportagem que o prefeito lá acho que do Rio de Janeiro, passou a facilitar a compra de um comprimido para emagrecimento lá, porque acho que 62% ou 67% da sociedade do estado do Rio ou do Rio de Janeiro é obesa ou tem sobrepeso minimamente, né? E aí citaram que no Amazonas também, citaram outros lugares lá. Num artigo anterior, ela, a autora dessa missiva aqui, abordamos a crise alimentar, que hoje se apresenta como estrutural. Afeta simultaneamente a produção, a distribuição e o consumo. Paradoxal, com alimentos para todos, há 800 milhões de pessoas subnutridas. E terminal, a poluição provavelmente excedeu as capacidades de neuroregeneração de todos os ecossistemas. Eu vou ler esse parágrafo outra vez, porque ele é extremamente importante. No artigo anterior, ela abordou a crise alimentar, que hoje se apresenta como uma crise estrutural, ou seja, ela afeta simultaneamente a produção do alimento, a distribuição do alimento e o consumo do alimento. Mas isso é paradoxal, por quê? Porque nós temos alimentos para todos, mas há 800 milhões de pessoas subnutridas. Então o que está acontecendo? Né? E ela é terminal, porque a poluição provavelmente excedeu as capacidades de neuroregeneração de todos os ecossistemas, né? É quando você começa a bater tanto num órgão que ele não se regenera. Ali fica uma ferida, ele passa a degeneração ou perda de capacidade. Assim também são os ecossistemas, né? A poluição excedeu a capacidade de neuroregeneração do ecossistema e ele foi indo embora. Na produção, enfrentamos uma crise de qualidade, excesso de carboidratos, gorduras, açúcares com situação crítica e micronutrientes como vitaminas, ferro e cálcio. Na sustentabilidade, se o modelo extrativista de agricultura química, pecuária farmacológica e pesca predatória, a deterioração do meio ambiente compromete a produção futura. Dado que a distribuição é feita através de mecanismos de mercado, há uma crise de equidade, porque os alimentos não vão onde são necessários, mas onde podem ser comprados, ou seja, eles são apenas mercadorias. Como consequência desastrosa para a população, como o subconsumo e o sobreconsumo, ambos insalubres. Num lugar você tem escassez de subconsumo, tem as doenças da escassez. No outro lugar você tem a dieta farta, sobreconsumo, que também é insalubre. E no que diz respeito ao consumo, vivemos uma crise de comensalidade, uma vez que a alimentação industrial substituiu todos os padrões locais, boicotando as identidades alimentares que fazem parte da identidade e apagando comida caseira e a mesa numa bicada permanente de ocnes
que são objetos comestíveis não identificados. Achei ótima essa. O extraordinário crescimento da disponibilidade de alimentos no século XXI não garantiu o fim da fome ou das doenças de origem alimentar. Com uma disponibilidade aparente de 3.200 quilocalorias por pessoa a dia como média global, o que implica uma produção capaz de alimentar 10 bilhões de pessoas, e nós somos 8 bilhões, os 8 bilhões de pessoas de hoje que habitam o planeta deveriam ter acesso a 2.000 quilocalorias pessoa a dia, recomendados pelos nutricionistas. Oculta-se, no entanto, que 30% dos alimentos produzidos são perdidos no transporte e na industrialização, desperdiçados devido ao mau manuseio, ou jogados fora para poder manter preço. Não são doados àqueles que precisam, porque eles não podem comprar. Se você doar, o preço cai, então você joga fora para o preço subir. Esconde-se que, à medida que o sistema alimentar se globalizou até se tornar como hoje um sistema mundial, com enclaves produtivos e nichos de mercado, a fome já não dependia de causas naturais, secas e inundações, mas de causas econômicas, acesso aos alimentos. E entre aqueles que podem comprar, os corpos de classe do passado foram invertidos. Agora, os pobres têm maior probabilidade de serem obesos, enquanto os ricos podem permanecer magros, ambos com doenças específicas associadas a esses corpos. Os pobres, porque comem coisa que não nutre, enche de gorduras e açúcares, saturadas e etc., e ficam gordos e malnutridos. E o rico, que faz uma alimentação balanceada, mas que consome uma diversidade de coisas que não são razoáveis para ele muitas das vezes, embora magros, também adoece. Hoje por quê? Porque a alimentação não é conhecida, né? Você tem lá um sistema de comida. É bom comer isso, é bom comer aquilo, mas ninguém faz uma dieta de casa, caseira, com produtos que não têm contaminantes, que não têm açúcares excessivos. Ou seja, pouco ou muito, você está sempre sendo agredido. Hoje é mais fácil encontrar excesso de peso e obesidade na pobreza do que na riqueza, porque os pobres do mundo compram e recebem alimentos de alto rendimento, processados pela indústria global, cheios de energia, baratos e carentes de micronutrientes, que são caros. Então, olha bem, os pobres do mundo compram ou recebem, alimentos de alto rendimento, que eles são processados pela indústria global. Rendimento para quem está ganhando, rendimento para quem é a indústria. Cheios de energia. Então, eles são baratos, é o caso do açúcar no passado, que você dá açúcar, o camarada tem sensação de saciedade e ele não está sendo alimentado. Então, cheios de energia. Para quê? Porque eles são mais baratos, não tem outros nutrientes. E carentes de micronutrientes, porque esses seriam caros. Ok? Essa desnutrição também tem sido chamada de fome oculta, porque esconde com abundância de pão, batata, gordura e açúcar todos os males da escassez de carne, laticínios, frutas e vegetais. O triste é que as próprias vítimas não questionam a natureza social de sua pena. É claro que não questionam por falta de conhecimento, porque séculos de associação de corpos opulentos com bem-estar significam que o excesso de peso não funciona como um alerta de saúde. No máximo, é visto como um incômodo estético. As pessoas não estão preocupadas se elas estão doentes, e sim porque elas estão feias quando elas vão na praia ou vestem uma roupa da moda. Podemos ver esta desnutrição induzida pela indústria porque é a oferta hegemônica nas cidades, como funcional ao desenvolvimento da vida social, econômica e política. Com esta configuração de consumo, todos parecem obter algum benefício: a população, o mercado, o Estado. Só que nesse tipo de jogo perverso, o ser humano está condenado a perder antecipadamente pelo simples fato de jogar. Para os pobres, é lucro porque, ao contrário do que aconteceu no passado, eles pelo menos agora comem. Ruim, mas eles comem. Eles podem desenvolver suas vidas, aprender a trabalhar, reproduzir, participar de atividades sociais, etc. É uma organização de consumo pouco saudável, mas ela foi inclusiva, porque pelo menos o camarada pode ganhar algum tipo de cultura e começar a fazer uma alimentação melhor, porque ele está sobrevivendo. Deficiências de micronutrientes, imunossupressão ou infecção tornam-se visíveis a longo prazo e com adoecimento individual. Maior sensibilidade a infecções, menor nível de aprendizagem, baixo peso ao nascer, anemia, etc. O sistema médico tem respostas clínicas, porém individuais.
cuida, controla, legitima, regula, medica, o que resulta na ampliação de suas funções, desde tratar doenças até controlar a saúde. A indústria farmacêutica se expande com a medicalização dos alimentos que são fortificados. A desnutrição também é funcional para o sistema agroalimentar, pois mesmo o consumo limitado dos pobres permite a criação de um mercado que produz lucros. E, sem dúvida, mais lucros do que a ausência de consumo por essa população faminta ou do que o consumo no sistema alternativo informal de autoprodução e autoconsumo. Quando o consumo das famílias cai para níveis críticos, o Estado complementa o seu consumo pouco saudável com os alimentos insalubres, seja pela economia, barato, pela logística, seco, embalado, fácil de transportar, ou pela aceitação. São os mesmos macarrão, óleos, açúcares que comem quando podem comprá-los. Para o mercado, eles até simplificam a demanda. São também funcionais ao componente político, que gera clientela partidária através de planos que reduzem o conflito social. Ele está falando aí quando o Estado doa, cestas, essas coisas. São funcionais para a organização econômica porque os desnutridos trabalham, produzindo mesmo com baixa produtividade nos mercados de trabalho urbano, formal e informal. Funcionais às concepções que diferentes setores têm sobre si e sobre os outros, porque marcam, delimitam, relacionam, opõem e complementam visões de vida, de sociedade e de corpo, em parte marcando, em parte mascarando as relações entre eles. Se a nossa análise foi acertada, é necessário repensar a dieta atual na sua totalidade e agir agora, porque dadas as vantagens sistêmicas da desnutrição, da baixa estatura, da obesidade e das deficiências dos micro e micronutrientes, e dado que apesar do sofrimento individual são funcionais ao desenvolvimento da vida social, então devemos esperar que essa seja a nova forma de fome do novo milênio. Ela terminou. Ou seja, vamos estar com fome comendo. E isso tem a ver com estratificação. A quantidade de pessoas de classe não pobre, mas classe média, classe média baixa e as classes baixas, estão no mesmo barco comendo mal. Muitos por ignorância, outros por pouco acesso, outros porque o marketing é fantástico. E outro porque nós comemos em qualquer lugar, qualquer hora, não tem controle de famílias, de médicos, de nenhum tipo de assessoramento. Bom, eu achei espetacular essa análise, foi enriquecedor essa análise da Aguirre. Eu peço para que vocês dou parabéns a Outras Palavras por ter traduzido esse texto maravilhoso, Outras Palavras é uma produção, um portal que eu ajudo, no apoia-se deles, faz questão de apoiá-los, são muito bons. Estou fazendo propaganda aqui de graça porque acho que eles merecem. Fico agradecido de ter tido acesso a isso e espero que você tenha gostado desse programa. Passa ele para frente, gente, ele é importante para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, assina o canal, passa para frente, faz propaganda de mim também. Muito obrigado pela sua atenção. O programa Pontuando fica por aqui. Até o próximo programa com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá. Tchau.